Hospital Fumagalli. Bom dia, doutor. Bom dia. A Rádio Marechal Online. É uma satisfação ter aqui a imprensa livre de Marechal Cândido Rondon. No decorrer dessa semana, doutor, foi passada à população de Marechal, todos ficaram sabendo, inerente ao caso que está acontecendo com o Hospital Fumagalli, foi interditado pela segunda vez. O que o senhor tem a esclarecer sobre esse caso? Em primeiro lugar, é importante que a população saiba que se trata de um problema político. Existem alguns problemas técnicos, mas não são suficientes para justificar essa atitude radical de interditar o hospital grotescamente da maneira com que foi feito. Então, a situação política de Marechal Cândido Rondon, a população já sabe que eu sou oposição ao grupo atual. E não só oposição, eu sou radicalmente oposição a esse pessoal aí, porque eu não concordo com esse tipo de administração, que tendo à disposição um orçamento riquíssimo, não retorna para a população o que na realidade é o produto do suor do povo de Marechal Cândido Rondon. Especificamente no hospital, nós temos assinado no ano passado um termo de ajuste de comportamento. Então, mais de 90% a gente cumpriu do termo de ajuste de comportamento. Então, o que eles alegam? Que nós não terminamos o centro cirúrgico. Mas o centro cirúrgico, por não ter sido terminado ainda, que é uma reforma que demanda tempo, mão de obra, material, e está sendo muito bem feito, não é uma coisa que prejudique o hospital. Prejudica sim a parte administrativa, porque nós não estamos autorizados a usar o nosso centro cirúrgico. Então o prejuízo é nosso, a pressa é nossa. Então isso foi um pretexto deles. Agora, em relação à vistoria, eu até vou citar um dos fatos dessa vistoria que bem diz a qualidade, a qualificação desse pessoal que veio aqui. Em uma vistoria passada, de pouco tempo atrás, foi feita pela 20ª Regional. Então, no nosso posto de enfermagem foi alegado que naquela ocasião não tinha papel toalha e não tinha sabonete líquido, que era uma imposição. Isso nós providenciamos. Pois bem, agora a pessoa que fez a vistoria do posto de enfermagem diz que o posto de enfermagem não tem pia. Quer dizer, eu acredito que essa pessoa é cega, porque a pia se encontra ali há 40 anos, uma pia inox de muito boa qualidade. Então, o nosso posto de enfermagem ele está de acordo com as exigências. Agora, alegar que não tem pia, isso aí é um absurdo. E as coisas vão por aí em diante. Então, nada do que nós apresentamos como melhoria do hospital em relação ao TAC anterior, que nos foi imposto. É bom que se diga que foi imposto. Nós fomos colocados na parede, ou assina o TAC ou não dão licença. Isso no ano passado. A maioria nós cumprimos, mas eles não aceitaram. Então, no critério deles, não existe a pia. E assim por diante. Coisas absurdas. Então, o que eu tenho duas coisas assim para esclarecer. Em primeiro lugar, o hospital tem uma qualidade muito boa. Doutor, ao longo da história, quantas pessoas passaram e foram atendidas pelo Hospital Fumagalli? Bom, nós estamos com o Hospital Fumagalli sob a minha direção desde 1968. Então, portanto, são 47 anos que nós estamos aqui. Nós atendemos em torno de 600 mil pessoas entre atendimentos internamentos e atendimentos ambulatoriais. Os procedimentos cirúrgicos pequenos, médios e grandes beiram aos 40 mil. Então, dizer que o hospital não tem condições, isso foi feito e foi muito bem feito, muito bem sucedido. Nossa estatística é muito boa. Nós tivemos poucos desastres, mas o hospital é o lugar onde morrem pessoas, onde são aliviadas as pessoas, são consoladas as pessoas e são curadas também outras pessoas. Nós temos consciência disso, mas nesses quase 50 anos,
nós temos orgulho do bom resultado que nós tivemos. Agora, dizer que o nosso hospital, de repente, não oferece segurança, isso é um absurdo. Isso é uma injustiça, isso é uma covardia fazer uma afirmação dessa. Ofende a todas essas pessoas que nós atendemos aqui, que foram bem-sucedidas, né? Então, isso o que foi feito foi uma ofensa, não só ao Fumagalli, mas uma ofensa à comunidade que tem esse hospital à sua disposição. O hospital agora, com essa reforminha que nós fizemos, que inclusive eu reformei muitas coisas que não foram exigidas no TAC. Por exemplo, o nosso telhado. Eu troquei todo o telhado tinha 40 anos, era telhado de telha de alumínio. Eu agora coloquei telhas de aluzinco, que provavelmente não vão durar apenas 40 anos, mas sim vão durar eternamente. O aluzinco, todo ele feito sob medida, porque aqui naquela época o telhado era colocado em telhas pré-dimensionadas e quando vinha um vendaval poderia, como aconteceu, levantar as telhas e danificar. Isso foi danificando ao longo do tempo, agora não. Isso aí não foi exigência da saúde pública, é um zelo meu pelo prédio, que é um prédio de excelente qualidade. E também, como hospital, com essa reforminha, ele fica, sem a menor dúvida, a melhor estrutura física e arquitetônica de hospital do oeste do Paraná, de hospitais particulares. Então, dizer que o hospital não tem condições, isso aí é uma criação maligna. Quer dizer, é uma maldade que se faz não apenas conosco, em consequências de razões políticas, razões de vingança pessoal e também de interesses comerciais. Porque nós sabemos que em Marechal Cândido Rondon não tem nenhum hospital qualificado realmente de acordo com as exigências, muito menos o hospital municipal. O hospital municipal não realiza procedimentos cirúrgicos, obstétricos, não interna crianças. Então o hospital municipal é completamente deficiente, não tem anestesista, não tem médico obstetra, não tem cirurgião. Ele é um hospital de faz de conta e que custa muito caro para o município. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu trabalhava com o SUS, eu atendia na média 250 doentes por mês, entre cirúrgicos, partos, enfim, os pacientes de baixa complexidade e alguma coisa de média complexidade. Porque a história da baixa complexidade não significa que é coisa simples, mas é o grande número, a demanda maior aproximadamente quase 90% é baixa complexidade. Então é a grande necessidade da população. Eu recebia para atender 250 doentes em torno de R$120 mil. Agora, o hospital municipal atende 120 pacientes e recebe proporcionalmente, porque a tabela do SUS ela é uma tabela congelada do século passado. Então, não houve reajuste na tabela do SUS. Então, o município recebe para atender os 120 doentes deles R$60 mil. Mas isso não é suficiente para manter o hospital, como 120 mil não era suficiente para mim tratar 250 doentes. Então, eles têm que injetar do dinheiro do povo de Marechal Cândido Rondon, segundo as palavras do próprio prefeito, R$1.200.000. Então, é realmente uma cifra absurda, porque a gente sabe, conhece a administração hospitalar, que para atender 60 doentes, R$1.200.000 é uma cifra absurda. A gente entende isso como distorção econômica. As causas dessa distorção não é no momento para se discutir, mas o povo é bom que saiba. E se fosse só isso que o município gasta, o povo de Marechal Cândido Rondon gasta para atendimento hospitalar, não é só isso não, porque muitos doentes nossos têm que ser levados para Curitiba para fazer operaçõezinhas que poderia ser feita aqui. E também existe um convênio do município com um hospital na cidade, com um limite de R$300 mil para serem gastos para atendimento de emergências obstétricas e emergências traumatológicas, segundo eu tenho conhecimento. Então, você soma, recebe 60 mil do Ministério da Saúde, gasta 1.200.000 com o hospital municipal, mais R$300 mil com um outro hospital.
né? E quando nós atendíamos, o SUS não tinha nenhuma ajuda para o município. A gente avisou quando foi desligado o SUS, porque a gente sabia que ia causar um grande transtorno para os doentes e para o município, né? A gente avisou, teve prazo, inclusive deu prazo legal, 90 dias a gente avisou, olha, vamos desligar, nós não podemos suportar, nós não podemos financiar a saúde pública de maneira nenhuma, é uma coisa cara, né? E com todas as exigências hoje em dia do Ministério da Saúde. Então, dava pouco e exigia muito, né? A administração local, que é o gestor da saúde pública, não entendeu. Agora estão pagando caro. Então, esse é um dos componentes da retaliação política em cima do hospital, porque o fato de nós nos descredenciarmos causou essa despesa de, no mínimo, R$1,5 milhão de reais, não contando o transporte dos doentes para Curitiba, né, que tem que operar, e que podiam muito bem operar aqui em Marechal Cândido Rondon. Uma simples hérnia, uma simples operação de vesícula, uma simples retirada de útero, uma simples cistocele, isso tudo poderia ser feito aqui em Marechal Cândido Rondon. Eu mesmo, como cirurgião, faço isso há 50 anos, né, e tem outros médicos capacitados aqui na cidade. Então, para entendermos todo o contexto, é isso aí. Então, retaliação política, né? Eles não sabem que eles é que causaram o problema de o hospital se desligar do SUS. Não foi o hospital, não foi o Fumagalli. Nós fomos obrigados porque não tínhamos condições financeiras para assumir esse compromisso. Por outro lado, agora nós temos que falar a respeito da vigilância sanitária de Marechal Cândido Rondon. No meu entender, a vigilância sanitária de Marechal Cândido Rondon, ela está politicamente também aparelhada. São pessoas ligadas ao petismo, né? Porque a administração aqui é PMDB, PP e PT. Né? Se tiver outros partidos assim, a gente nem tem conhecimento, porque são irrelevantes, né? Então, coube, por exemplo, agora do feudo municipal, né, que a vigilância sanitária ficou afeta ao petismo, né? Tanto é que o rapaz que se diz chefe da vigilância sanitária, que é um simples fiscal de vigilância sanitária, que foi guindado ao posto de chefe, né, é afiliado do senhor Grilo, que é um dos líderes do petismo em Marechal Cândido Rondon. A moça, que é uma bióloga, que é filha, por sinal, de um cidadão que vende convênios para o outro hospital da cidade, que é o senhor, acho que é Nola o nome dele. Essa moça, que é bióloga, é afiliada do senhor Grilo, né? E o senhor Grilo, além de ser um petista, uma liderança petista, nulo petista, ele também é sócio dos hospitais Rondon e do Hospital Filadélfia. Então, há interesses políticos, além da política da administração também, porque eu sou adversário declarado e frontal do lulopetismo, né? Que é uma praga que se instalou a nível do Brasil e que tanto é que nós estamos todos, a população, estamos tendo que pagar, né, essa administração lulopetista, a desgraça que causou para o Brasil. E eu sou contra eles. E, portanto, também estou criticando abertamente, convido a todos os ouvintes da nossa rádio aqui que acessem a minha página de Facebook e vão ver como é que eu estou tratando o lulopetismo, a desgraça do Brasil. Então, além de ser o lulopetismo, ainda sócios de outros hospitais da cidade. Então, se juntou tudo, foi uma conjunção catastrófica de fatores, né? Então, e avisa assim, e além disso, né, antes de haver o fechamento do hospital, esse rapaz que se diz chefe da vigilância, que é um fiscalzinho da vigilância sanitária, ele veio 2 vezes conversar comigo, mas fazendo carrancas, aquelas carrancas típicas de ameaçador, e com forte odor etílico, mas de álcool etílico, não de álcool metílico, né? Isso eu, como médico, posso escrever a hora que se quiser que
eu senti odores etílicos, né, desse rapaz, né? E essa comissão, né, formada da Visa, duvido, e vou repetir, duvido que um deles tenha trabalhado um dia na sua vida em um hospital. Então não tem experiência nenhuma. Eles foram escalados para justiçar o hospital. Foi isso que aconteceu. Então nenhum deles pisou em hospital, nem sequer a enfermeira, né, que é uma enfermeira que tem, assim, digamos, uma história já em Marechal Cândido Rondon, mas não uma história de competência na profissão, né? Ela tem uma história, assim, até do folclore de Marechal Cândido Rondon, essa enfermeira que não viu a pia, né? Porque foi a enfermeira que não via a pia. E pediram para ver uma coisa que na realidade era outra. Então, assim, uma atrapalhada, uma turma de trapalhões, mas em vez de trapalhões benignos, trapalhões malignos. Aí você pode me perguntar também, mas e como? O promotor acompanhou, o promotor de justiça acompanhou, não sei o nome desse promotor. Eu penso que o promotor foi induzido ao erro. Não vou botar culpa no promotor, que ele estava junto e covalidou esse ato esdrúxulo de fechamento do melhor hospital de Marechal Cândido Rondon, né? Ele covalidou. Mas eu acho que ele foi induzido ao erro, né? Porque a promotoria insiste, por exemplo, no parecer do COREM, que é o Conselho Regional de Enfermagem. O COREM exige que o hospital tenha uma enfermeira formada para cada turno, para cada 6 horas. Mas isso não é uma necessidade do hospital, é uma imposição injusta. E nós temos decisão da Justiça Federal, né, do Supremo Tribunal, que isenta o hospital disso aí. Por que o COREM, o Conselho, exige que tenha 4 enfermeiras formadas? É porque com fins arrecadatórios, porque são enfermeiras que têm salário maior e, portanto, a contribuição para o COREM é maior, né? Agora, as melhores enfermeiras que eu tive até hoje, de 50 anos que eu trabalho em hospital, as melhores enfermeiras foram as que eu ensinei, as que eu formei, foram atendentes, melhores do que todas as outras que tiveram diploma junto. E no momento, por exemplo, nós estávamos trabalhando com técnicos de enfermagem e com uma enfermeira. Então, quem pega a veia dos pacientes são as técnicas de enfermagem, né? Eu já tive diversos enfermeiras e enfermeiros formados, não tem nem noção de como se pega a veia. Como é que vai tocar o serviço com uma enfermeira que não sabe pegar a veia do paciente? Isso é impossível. Então, tecnicamente, é uma imposição arrecadatória. O COREM quer arrecadar. E, além disso, também o COREM, eu já entrei na justiça com mandato de segurança, né, contra o COREM. Então, o COREM tem quizira conosco aqui, né, tem implicância conosco. Então, mas é importante também que se diga que o Conselho Regional de Farmácia também é uma interferência indevida. Porque o hospital não tem farmácia para comercializar medicamentos. Ele tem um dispensário de farmácia com o mínimo dos medicamentos necessários, tem tudo ali direitinho, tem a necessidade de ter psicotrópico no carro de emergência, sim, né? Mas como nós temos tido uma pouca demanda, não temos tido necessidade de repor estoques desses psicotrópicos, né? Então, é isso que ocorre. Nós temos equipamento, carro de emergência bom, cardioversor da melhor qualidade que existe, né? O nosso centro cirúrgico é muito bom. Apenas existia um probleminha de fluxo de materiais, que nós estamos corrigindo com a planta arquitetônica bem elaborada, né? De maneira que essa alegação de que existia um cruzamento, né? Que todos os hospitais por aí têm o tal do cruzamento, o nosso não vai ter com a reforma, mas demanda de tempo. Nós temos também bem elaborado um projeto de prevenção e combate do incêndio, né, aprovado pelos bombeiros e que está sendo implementado na fase de levantamento de preço de materiais.
nós vamos ter que armazenar água, inclusive nós vamos armazenar água da chuva, que nós não vamos gastar água tratada para essa finalidade, né? E nós temos a obrigação de ter 25 mil metros de água armazenada, e nós vamos ter na realidade 50 mil metros de água, porque nós vamos usar essa água também para limpeza, onde não exige água tratada. Então é uma medida de economia, né? Então tudo isso está sendo implementado. Então, o hospital vai ficar, na realidade, uma joia, né? Então, tem interesses políticos, retaliação política, interesse político do lulopetismo, do qual eu sou inimigo declarado, interesses comerciais por trás. Então, existe a sanha dos conselhos com a intenção de arrecadar contribuições. E existe essa posição, que eu digo equivocada, do Ministério Público em relação aos conselhos. O hospital tem como atividade fim atendimento médico hospitalar. Então, o hospital, ele está sujeito, na realidade, né? E graças a Deus, porque o Conselho Regional de Medicina é equilibrado, o hospital está sujeito ao Conselho Regional de Medicina. Esse que é o conselho que diz se o hospital pode ou não pode funcionar. E esse conselho deu o aval para que o hospital possa funcionar nessas condições aí. E nessa vistoria, para ser feita essa aberração que foi feita, deveria de estar junto um representante do Conselho Regional de Medicina, e não estava. Então, foi uma ilegalidade cometida, uma aberração que foi feita, que agride não só a nós, como proprietários do hospital, mas agride a sociedade de Marechal Cândido Rondon, que assiste se realizada uma grotesca injustiça. Então, o povo de Marechal Cândido Rondon está assistindo isso, né? E a gente tem recebido muitas e muitas manifestações de solidariedade, né? E nós somos gratos, porque com essa comunidade aqui nós convivemos há quase 50 anos, né? Então nós temos um entrosamento, nós temos uma ligação afetiva com essa comunidade. A gente quer bem esse povo, e a gente é querido também, a gente sabe disso, por uma parte da população. Não são todos os que são nossos amigos e companheiros de longa jornada, mas são muitos que são amigos e companheiros de jornada que têm demonstrado a sua solidariedade. Certo. Doutor, inerente às questões que aconteceram, como o senhor já disse, da vistoria, que o senhor acha que foi ilegal, quais são as providências que estão sendo tomadas para essa situação? Nós entregamos aos nossos advogados. Inclusive na sexta-feira, quando veio e foi feita essa ilegalidade aqui no hospital, nós estávamos em Cascavel, eu não estava presente, né? Eu estava em Cascavel justamente falando com o meu advogado, quando na hora que eu estava falando com ele, eu recebi a notícia pelo telefone de que estava acontecendo esses fatos aí, inclusive com a presença de um promotor, né? Eu lamento muito que o promotor, induzido o erro, mal informado, tenha covalidado uma covardia como essa que foi feita. E eu digo, não é covardia só com o Fumagalli, é uma covardia com a comunidade de Marechal Cândido Rondon, que assiste uma barbaridade dessas. Isso aqui foi uma ofensa à comunidade de Marechal Cândido Rondon. Doutor, nós da equipe da Rádio Marechal Online estamos à disposição para levar a verdade à população de Marechal Cândido Rondon. Quando for necessário e precisar da nossa equipe, estaremos à disposição para todos os populares. Agradecemos a disposição do senhor. Eu agradeço também à Rádio Marechal Online a oportunidade de esclarecer os fatos, né? Eu considero assim a Rádio Marechal Online, quer dizer, um órgão livre da imprensa de Marechal Cândido Rondon, verdadeira imprensa, né, que mostra todos os lados e possibilita a população a saber as versões. A minha versão, vocês ouviram hoje, né? Eu estou à disposição sempre que for possível. E se eu estiver errado também, né, outras versões surgirem que demonstrem que o Fumagalli não está correto nas suas colocações, né, eu sou um cidadão,
né? Não sou ditador, não sou dono da verdade, estou à disposição. Mas eu quero parabenizar a rádio por ter me dado essa oportunidade de levar à nossa população um conhecimento da minha versão.